Ok, agora vamos ajeitar a última dimensão. Vai ser a dimensão funcionário. Essa aqui tem duas colunas diferentes das outras ali. É a mesma coisa. Só que nós vamos fazer do zero ela aqui, né? Qualquer coisa vocês pulam o vídeo, caso não queira ver, mas vamos fazer ela do zero aqui, caso tenha ficado alguma dúvida. Eu só vou aproveitar aqui o endereço todinho aqui para não ficar digitando demais. Então select asterisco from funcionário. Primeiro eu venho aqui na dimensão, eu vou colocar which alloc. Sempre utiliza assim, tá? Convenção a gente colocar dessa forma, colocar um alias para tabela e colocar esse comando aqui, o which justamente para se duas pessoas estiverem mexendo na mesma tabela ou duas rotinas estiverem mexendo, processando a mesma tabela, ele não vai travar o banco, ok? Então aqui eu pego a.no gerente e a.no vendedor. Então aqui eu tenho as duas colunas aqui. Se eu processar, eu tenho as duas aqui e tem 11 ali. A tabela funcionário, ela tem alguma coisa, né? Que da rotina anterior ele já alimentou ela. Deixa eu limpar ela aqui. Então minha tabela funcionário não tem nada agora. Ok, ela não tem nada, beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, fazer o select aqui da minha tabela temporária, da minha tabela TMP, e ela tá aqui no dbmis. Ok, e eu não preciso asterisco, não preciso do tmp which alloc. Eu vou parar de escrever esse which alloc aqui, mas às vezes quando eu vejo já estou escrevendo já. Então vou pegar aqui tmp ponto gerente, né? Qual dos dois ficou primeiro, hein? Coluna gerente, coluna vendedor. O vendedor ficou na frente, então vendedor. E aqui vírgula tmp ponto gerente. E aqui é só eu mudar aqui. Então eu tô olhando para a tabela de temporária para essas duas colunas, ele me devolve 900 linhas ali, tá tudo duplicado aqui. Então eu coloco distinto aqui. Quando eu rodar novamente, ele não vai me trazer duplicado, vai trazer 11 linhas. Ok, agora eu só vou inserir alguma coisa na tabela de dimensão o que eu não encontrar de correspondência da tabela temporária com a dimensão. Então eu vou colocar aqui a cláusula where tmp ponto vendedor, né? Vendedor. Só que eu tenho duas colunas e agora, hein? Eu faço assim o not in, né? Faz isso aqui. Só que eu tenho duas colunas, eu tenho vendedor e gerente. Então não dá certo se eu colocar só uma cláusula aqui, só o vendedor. Então eu tenho que colocar o vendedor e o gerente. Eu tenho que fazer um concat. Então eu vou concatenar vendedor com tmp.gerente. Então eu concateno as duas aqui e eu tenho que concatenar aqui também, concat vendedor e gerente. Então, esse resultado aqui, ó, não tem nada aqui, né? Podia ter alguma coisa. Esse aqui, esse concat é o seguinte, ele é o seguinte, concat, ele junta duas strings. Se eu tenho duas informações aqui, A e B, A e B aqui, se eu executar, ele junta as duas strings. Se eu tirar o concat aqui, porque ela está junto agora, e rodar aqui, ó, aí ele está em duas colunas diferentes, A e B, ele não está junta.
Deixa eu voltar aqui. Concat 1 e B. Você vê que 1 e B tá em uma coluna só. Concatenado. Então aqui aqui é uma coluna só. Então aqui é uma coluna, letra A, as letra B, e aqui é os concatenados. Então você vê que cada um tem uma coluna, só que essa informação aqui foi concatenada, 1 e B aqui. Então é justamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está concatenando, transformando isso em uma espécie de chave, né? Então o vendedor e o gerente está sendo concatenado os dois aqui, vai retornar uma coluna só. Aqui não deu nome para coluna, mas eu posso colocar chave, posso colocar assim, aí ele vai retornar um nomezinho da coluna, chave com os dois dados concatenados aqui. E aqui eu estou concatenando aqui também, então ele vai procurar a combinação do vendedor com o gerente. Se eu processar aqui, no momento ele vai devolver todas as 11 linhas que tem, né? E eu vou fazer isso aqui, insert into, dentro da nossa dimensão funcionário. As duas colunas, vou pegar aqui, se eu colocar aqui gerente, é o vendedor. Ok, na mesma ordem, sempre coloca na mesma ordem. Aqui ia funcionar, mas coloca na mesma ordem, às vezes pode esquecer alguma coisa assim e dar algum problema. Então sempre coloca na mesma ordem. Vendedor, gerente, aqui não precisava ser, mas aqui sim, aqui é obrigatório colocar, concatenar com vendedor e gerente, porque aqui está vendedor e gerente também. As chaves tem que ser a combinação na mesma ordem. Então se eu rodar aqui, passou 11 linhas. Se eu rodar novamente, não passou nenhuma linha. E se eu vir aqui, ó, e olhar na minha dimensão, assim, ó, isso daqui é o resultado, ó. Que eu estou concatenando as duas colunas, vendedor com gerente, aqui, justamente para mim comparar a concatenação aqui também. Então, quando a gente tem mais de uma coluna, a gente faz esse procedimento, concatena os dois, ok? Eu só quis fazer esse aqui, ó, na mão, só para mostrar que a gente tem que concatenar assim. Então, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é a nossa DM funcionário. Esse daqui, deixa eu escolher a conexão e colocar aqui o nosso SQL que a gente preparou. Então tá aqui. Deixa eu ajeitar aqui para ficar alinhado, alinhado à esquerda, largura, mesma largura, e remover os espaços. Aqui fica bonitinho. Então, existe essas duas formas de alimentar as dimensões. Existe essa forma aqui, um grande volume de dados, ele é muito eficiente e não ocupa muita memória no banco. E existe essa forma aqui também. Eu acho essa elegante, bem bacana, porque tem as conexões aqui, você vê os dados passando aqui, mas quando quantidade muito grande de informações, 100 mil linhas, 1 milhão de linhas, pesa muito banco. O próprio computador, quando está rodando aqui, usa a memória do computador para isso. Então essa daqui, apesar dessa que eu gostar mais dessa daqui, eu não faço ela, faço só essa daqui, tá? Mas eu gosto das duas, tá? Ensinando as duas aqui. Tem outra forma também, tem outra forma de mexer aqui outras formas de fazer esse insert aqui. Eu procurei fazer pela forma mais simples possível, tá? Essa é a forma mais simples que tem de fazer a carga aqui das dimensões. Então é isso aí. Próximo vídeo a gente vai focar em alimentar
criar a tabela FAT, né, e focar em alimentar, criar a tabela FAT.